Se você aprende português do Brasil, você já deve ter pensado ou escutado que é muito difícil aprender português. Mas não é verdade. Eu sempre falo para os meus alunos aprender português é fácil, pode ser fácil, depende da forma que você aprende. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou te ensinar palavras que são parecidas, palavras que são quase gêmeas, que escrevem de maneira parecida ou escrevem de maneira idêntica, mas o significado é diferente. Você pode pensar que isso é difícil, mas na verdade não, isso é muito fácil. Quando a gente tem palavras que são iguais e utilizam em mais de um contexto, é muito útil, porque você aprendendo uma palavra, você consegue se comunicar para várias situações, em várias situações. Então isso, na verdade, torna o português mais fácil e mais simples do que você pensa. Vamos ver, então, as palavras que são gêmeas, que escrevem praticamente igual, com algumas diferenças, claro, mas que o significado é completamente diferente. Isso vai ser excelente para você aumentar o seu vocabulário do português, melhorar a sua pronúncia, entender mais os nativos e ser capaz de ser entenderem mais quando você fala. Vou começar então com o exemplo da palavra gosto e gosto. Gosto e gosto. Perceba que escreve da mesma forma, mas a entonação na hora de falar é diferente. Uma tem a pronúncia aberta, gosto, e a outra tem a pronúncia fechada, gosto. Quando eu falo gosto, é o verbo gostar. Eu gosto de fruta. Eu gosto de fruta. Quando eu falo gosto, tem o sentido de sabor, taste, a forma como uma coisa tem um sabor. Então, por exemplo, eu gosto do gosto da fruta. O gosto da fruta é azedo. Eu gosto do gosto da fruta. Gosto e gosto. Então são palavras parecidas, mas que têm um sentido diferente. Daí, como eu posso saber se está falando o verbo gostar ou se está falando gosto, de sabor? O contexto vai te dizer isso, né? O gosto do sal é salgado. Então o contexto vai dizer para você se é uma palavra ou se é outra. E você vai ter que apenas se atentar à forma de pronúncia. Outro tipo de palavra que são gêmeas, escrevem igual, escrevem da mesma forma, mas a pronúncia é diferente, são as palavras colher e colher. Colher, pronúncia mais fechada, e colher, pronúncia mais aberta. Colher é o verbo colher. Quando você planta uma coisa e você tira da terra, você colhe. Por exemplo, eu vou colher as flores do jardim. Eu vou colher as flores do jardim. Colher não é um verbo, colher é um substantivo que é aquele objeto que a gente usa para comer. Por exemplo, me dê uma colher para tomar sopa, me dê uma colher para tomar sopa. Então, colher, o verbo tirar da terra, e colher, o objeto que a gente usa para se alimentar, para tomar sopa, por exemplo. Essas duas palavras também vão ser úteis para você. Agora eu vou falar de palavras que têm a escrita igual também, elas são gêmeas, mas a pronúncia delas não são diferentes, as pronúncias são exatamente iguais. Essas palavras vão ser muito mais fáceis para você. Um primeiro exemplo é a palavra banco. Banco pode ser uma agência bancária, um lugar onde você coloca o seu dinheiro, ou um banco de sentar. Por exemplo, quando você vai na praça, quando você vai em um parque, tem os bancos para você sentar. Então, banco é uma palavra que tem dois sentidos, escreve exatamente igual, mas os significados são diferentes. Um exemplo, eu vou no banco pagar a conta. E o exemplo do banco de sentar, eu vou sentar naquele banco. Então, como que a gente vai saber o sentido, Dani? De novo, observando o contexto. O contexto é rei. Quando a gente fala em aprender qualquer idioma, principalmente o português do Brasil, o contexto é o rei. Você tem que respeitar o contexto, observar o contexto, entender o contexto, porque o contexto vai dizer para você o significado de quase tudo. Então é muito importante considerar apenas o contexto e não as palavras individualmente. Um outro exemplo para a gente terminar o nosso vídeo é o exemplo da palavra manga. Manga. Manga, você sabe, é uma fruta no Brasil, uma fruta muito boa. Então, o primeiro sentido é o sentido da fruta. Por exemplo, eu adoro comer manga. Eu adoro comer manga. Eu adoro suco de manga, por exemplo. Mas manga também tem o sentido disso aqui, ó. A manga da sua
roupa, essa parte da roupa. Então, por exemplo, hoje eu estou vestindo um casaco com a manga longa. Eu poderia estar com uma camiseta com a manga curta. Então, isso aqui a gente chama de manga também no Brasil. Então, são palavras iguais que vão permitir você se comunicar em contextos diferentes. Isso não é difícil, pelo contrário, isso deixa o português mais fácil para você. Você aprende menos palavras e consegue se comunicar muito mais. Se você quer continuar aprendendo o português em contexto, de maneira facilitada, eu te convido a entrar no meu clube de conversação. O link está aqui embaixo do vídeo para mais informações. Eu também vou deixar uma playlist recomendada para você estudar português no YouTube. Não esquece de se inscrever no meu canal e deixar nos comentários qual dessas palavras você achou mais interessante aprender. Até a próxima!